A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um comentário para o Instituto Bíblico de Paulínia. Lembrando que nesta matéria nós estamos estudando sobre os elementos da teologia bíblica e estamos falando para a classe de teologia nível básico ou ciclo 1. Amém? E hoje é a quinta aula e nós vamos falar sobre antropologia. Amém? Antropologia é a doutrina dos homens, ou estudo a respeito dos homens. Quando nós buscamos uma definição para a palavra religião, tá? Nós entendemos que religião é uma ligação entre o divino e o ser humano, entre um ser superior e um ser inferior, tá? O senhor e o servo. Então, a religião é a ligação entre Deus e o ser humano, tá? Então, dentro do cristianismo, nós temos essa visão. É a comunhão, é a ligação, é o contato de Deus e o homem. Então, dentro da teologia, nós estudamos a respeito do Deus que nós cremos. Em aulas anteriores, falamos sobre teologia, que é o estudo sobre Deus, falamos sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo, falamos sobre a pneumatologia, que é o estudo sobre o Espírito Santo, tá? Porém, é importante nós entendermos sobre o nosso Deus, a origem, os elementos, a natureza, a respeito do Deus que nós cremos. Mas é muito importante também nós termos uma visão a respeito da criação de Deus. E dentro da criação está o homem. Então é importante nós também avaliarmos a criação, e hoje nós vamos avaliar o homem como criação de Deus. E esse estudo, dentro das academias, dentro aí do mundo acadêmico, esse estudo ele é conhecido como antropologia, que é o estudo a respeito dos homens, ou a doutrina a respeito do ser humano. Amém? Então, quando nós vamos aqui para a página de número 81 do nosso livro, e mais uma vez aqui, eu relembro os irmãos a importância de você ler o livro, tá bom? Leia o livro todo, tá? O estudo sobre antropologia, ele começa na página 79 do nosso livro, tá bom? Então, leia o livro, leia as referências bíblicas, assista a aula, e eu tenho certeza que o seu estudo vai ganhar muito mais corpo, tá? Você vai ter uma compreensão muito mais ampla a respeito do que nós estamos falando aqui, tá bom? Não fique só na aula, leia o livro e leia as referências bíblicas também, isso é importantíssimo, tá bom? Então, a partir da página 81 aqui do nosso livro, nós vamos tratar o primeiro tema dentro da antropologia, tá? Que é o estudo referente ao homem. E esse primeiro tema é a origem e a criação do homem. Então, quando a gente pensa na origem, tá? Na criação do homem, como o homem foi formado, como o homem foi criado, nós vamos para a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, dentro dos estudos acadêmicos, é onde nós temos uma resposta mais sólida e mais satisfatória a respeito dessa antiga pergunta de quem é o homem. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar referências, nós vamos encontrar definições mais satisfatórias a respeito de quem é o homem, tá bom? Obviamente, meus irmãos, que quando você vai aí para o campo acadêmico, né, para o mundo acadêmico, você vai ver diversas áreas estudando antropologia, como ciência, filosofia, tá bom? Isso buscando respostas a respeito de quem é o homem. E nós, como estudantes de teologia, nós também buscamos essa resposta. E dentro da Bíblia, nós temos aí definições sólidas, né? Respostas satisfatórias a respeito deste questionamento. Creio eu que a Bíblia é onde nós encontramos as respostas mais completas e mais satisfatórias a respeito de quem é o homem. Então, quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, capítulo 1, verso de número 26, um texto muito conhecido de todos nós, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu quero que vocês notem aqui
que o façamos aqui está no plural, mais de um, né? E obviamente, meus irmãos, que nós entendemos aqui que se trata de um conselho divino, solene, sobre a criação do ser humano, né? É uma reunião da Trindade, da triunidade do nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dentro dessa reunião, eles estavam planejando, confabulando a respeito da criação do homem, tá? Então nós entendemos que a Trindade, ela trabalhou aí para a criação do homem. É por isso que nós encontramos essa palavra façamos, tá? No original, Elohim, no plural, né? É Deus no plural aqui, mostrando que o trabalho aqui não foi de apenas uma única pessoa, mas sim de um único Deus subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obviamente que dentro do estudo acadêmico, até teológico, nós vamos encontrar outras teorias, mas que não devem ser encaradas aí como verídicas, tá? Porque tem muitas falhas nas provas, nas comprovações. Tá? E a Bíblia nós cremos que tem uma comprovação mais exata. Então esses estudos extra-Bíblia, nós entendemos que eles não são parciais, né? São imparciais, não são honestos, não tem uma profundidade aí. Então eles estão mais baseados na ideias, tá? Pré-concebidas, tá? Numa visão mais humana, tá? Numa visão mais do homem e não de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, tá bom? Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo de número 43, verso 7, nós vamos ver um texto muito interessante que fala a respeito disso. Diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, Deus falando aqui, e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz, tá? Então aqui é Deus dando testemunho e Deus confirmando a respeito da criação do ser humano. Amém? Então, dentro da antropologia, nós temos a certeza dentro das Sagradas Escrituras a respeito da origem e da criação do homem. Amém? É muito importante, meus irmãos, quando nós avaliamos, tá, essa palavrinha antropologia, e aqui, obviamente, que nós temos uma definição, uma palavra dividida, né, em duas palavras. Ela é anthropos no grego, que quer dizer homem, e logia, que quer dizer discussão. Então é uma discussão a respeito do homem. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós temos que entender como que a Bíblia retrata o homem, tá? O que a Bíblia diz a respeito do homem. Então tem 3 pontos aqui que nós temos que encarar que a Bíblia vai falar a respeito do homem. Primeiro, que o homem foi criado por Deus. E entenda aqui, quando eu estou falando do homem, obviamente da raça humana, do ser humano. Então os seres humanos foram criados por Deus, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que nós enxergamos dentro da Bíblia, tá? Que o ser humano, por causa do pecado, ele se afastou de Deus, tá? O pecado afastou o ser humano de Deus. E terceiro ponto, que o ser humano é objeto da graça redentora de Deus, de Cristo, tá? E do Espírito Santo. Então, nós vamos ter essa visão a respeito do homem dentro das Sagradas Escrituras. E uma coisa que nós temos que ter uma consciência muito plena, assim, muito cravada no nosso coração, meus irmãos, é que a Bíblia não vem buscar ou trazer todas as respostas a respeito do homem, do ser humano. Obviamente que não. Não é esse o propósito bíblico. É que dentro dos estudos da teologia, dentro da Bíblia, dentro da revelação das Escrituras, nós encontramos essas respostas. Mas não acha, não entenda que a Bíblia vem trazer todas as respostas a respeito do homem dentro das Sagradas Escrituras. Obviamente que não, tá? Então, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos ter essas 3 compreensões. O homem foi criado por Deus, a Bíblia ela deixa muito claro isso. O homem, por conta do pecado, se afastou de Deus, e o homem, por conta desse pecado, ele é objeto da graça redentora de Deus. Eu quero ler mais um texto aqui, que está lá em Salmos, tá? Salmos número 8. Quero que você acompanhe comigo aí essa leitura. Você que está acompanhando esse estudo, esse comentário. Salmo de número 8 diz assim, 8 a partir do verso de número 5. Aqui está, vamos lá. Contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste.
fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Tá? Então o salmista aqui dando testemunho a respeito do homem feito por Deus, criado por Deus, tá? O propósito. Tá? Então ele diz que o homem foi feito menor do que os anjos, mas fomos coroados de glória e de honra, temos domínio, né? Olha o poder que Deus colocou sobre a mão do ser humano, do homem. Temos domínio sobre as obras das mãos de Deus, ou seja, da criação de Deus. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Amém? Então, o verso 9 ele termina dizendo: o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Então mostra aqui a criação do homem, o objetivo da criação e a bênção, né, que e o poder que Deus colocou sobre a mão do homem, né, também dentro da sua criação. Obviamente que o homem ele não se compara com os anjos, o homem não se compara com Deus, mas dentro da criação de Deus, né, de toda a criação de Deus, Deus coroou o homem, colocou o homem numa posição elevada dentro da sua criação. Amém? Meus irmãos, caminhando aqui os nossos estudos, eu quero ler uma citação de um livro, tá, a respeito do homem, falando de antropologia, tá bom? E vai nos trazer uma visão aqui um pouco da origem e da criação do homem, tá bom? Que é o tema que nós estamos estudando nesse início. Então, esse livro ele diz o seguinte: foi feita a pergunta, se Deus em sua presciência tinha conhecimento de que o homem cairia, por que o criou? Então todos sabem que o homem ele caiu, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. Então, se Deus tinha essa consciência por conta da sua presciência, e obviamente que Deus tinha por conhecer todas as coisas, por que Deus criou o homem sabendo que o homem ia falhar, ia pecar? Tá? E aí ele responde, tá? O autor do livro ele responde essa pergunta da seguinte maneira: como é natural, não podemos discernir os motivos de Deus, mas podemos estar certos de que no propósito divino foi determinado que uma humanidade à imagem de Deus, embora desobediente, iria, remida através do Filho Jesus, justificar os propósitos de Deus. Este é um mistério que não podemos penetrar com nossas mentes finitas, mas fica claro que o homem remido em Cristo, o objeto do amor de Deus, cumpre um elevado propósito. Ele é apenas pó da terra, mas é um filho de Deus em potencial, tá? Então, nós entendemos o propósito da criação quando nós entendemos o objeto, ou objetivo, né? Perdão, o objetivo de Deus enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e remir o homem, tá? Em Cristo nós entendemos o propósito da criação de Deus. Mesmo Deus sabendo que o homem ia pecar, o homem é um objeto da criação de Deus e através disso nós temos a certeza que em Cristo nós podemos compreender o porquê Deus criou o homem para honrá-lo e também para mostrar aí o seu amor e o seu propósito divino na criação do ser humano. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos para o próximo tema aqui. Falamos da origem e da criação do homem, pontuamos aqui, leia o livro que é muito importante. E agora nós vamos falar sobre a natureza do homem, tá bom? Então, falando um pouco sobre a natureza do homem, tá? Nós temos que ter uma visão aqui de como o homem ele foi criado e formado. Então, quando nós pensamos na natureza do homem, nós temos que entender que o homem foi criado com corpo, alma e espírito, tá bom? E isso dentro da teologia a palavra que define isso é a tricotomia, ou seja, o homem é formado de corpo, de alma e de espírito. Você vai encontrar dentro da teologia, obviamente dentro do estudo da antropologia mais específico, né? Menciono mais uma vez aqui que o nosso estudo aqui é só pontuar, estamos aqui em apenas uma aula para falar de antropologia. Então nós temos um tempo muito curto, então não dá para aprofundar no estudo a respeito da antropologia. Mas nós vamos encontrar dentro do estudo da antropologia a dicotomia também, ou seja, o homem é formado apenas de corpo e alma,
tá bom? Mas entendemos pelas Sagradas Escrituras que o homem é formado de 3 partes, tricotômico, corpo, alma e espírito. E eu quero ler um texto que mostra essa realidade. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o verso de número 23. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, a igreja de Tessalônica, deixa bem claro que o homem é formado de alma, corpo e espírito, tá bom? Ele menciona aqui espírito, alma e corpo. Todo esse conjunto tricotômico, ele tem que entender que tem que se conservar irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Amém? Então, dentro desse estudo, meus irmãos, pensando no homem formado com espírito, alma e corpo, nós temos que entender uma coisa. O espírito do homem, tá? Ele é a base ali para compreendermos a imagem de Deus. Nós vamos falar um pouquinho o homem como imagem de Deus, né? Criado à imagem de Deus. Mas o espírito do homem, depois do pecado, ele ficou, como diz aqui até no livro, né? Quando nós falamos sobre o espírito do homem, o livro ele diz assim, deixa eu encontrar aqui, irmãos, perdão aqui, só encontrar a referência, ele diz assim, desculpa, aqui, ó, o espírito é a sede da imagem de Deus no homem, imagem praticamente perdida com a queda. Então, quando nós pensamos no espírito do homem, nós já vamos falar um pouquinho aqui do espírito, quando nós pensamos no espírito do homem, nós temos que entender o seguinte, que o espírito, por conta do pecado, como nós lemos aqui, ele perdeu um pouco esse relacionamento com Deus, tá? Ele perdeu o relacionamento com Deus. Nós só ganhamos ou recuperamos esse relacionamento, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós adquirimos novamente esse relacionamento. Então, o que acontece? Quando nós temos um relacionamento com Cristo, tá? Em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele se comunica com o nosso espírito, tá? Então, em Cristo, o Espírito Santo age em nós, habita em nós, e ele se comunica, ele se relaciona com o nosso espírito, colocando ali a vontade de Deus, a lei de Deus, as verdades de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai munindo de informações o nosso espírito, tá? E o nosso espírito é cheio das vontades de Deus, é cheio da verdade de Deus, das leis de Deus. O nosso espírito tem esse conhecimento, ele se comunica com a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, tá? Então, o nosso espírito recebe as informações do Espírito Santo e, posteriormente, pega essas informações e passa para a nossa alma, de como nós devemos ser, dos sentimentos que nós devemos ter, de tudo o que nós devemos praticar, tá? Então alimenta a nossa alma, e a nossa alma alimenta o nosso corpo físico. Então o nosso corpo físico expressa aquilo que está na nossa alma, que foi alimentada pelo Espírito. Então basicamente, de uma forma bem simples para compreendermos aqui, é basicamente essa sequência que acontece. O Espírito Santo, ele age em nosso espírito, o nosso espírito trabalha em nossa alma, e a nossa alma, ela através do nosso corpo físico, nós expressamos aquilo que está na nossa alma. Então, quando nós adoramos a Deus, glorificamos a Deus, louvamos a Deus, é porque a nossa alma recebeu essa informação do nosso espírito e o nosso espírito recebeu essa informação do Espírito Santo, tá? E é por isso que nós temos condições de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então essa sequência é muito importante. Só que essa sequência ela só acontece na vida do crente, do cristão. Amém? O ímpio, aquele que está no mundo, que não tem Cristo, ele não tem essa sequência de informações. Por quê?
Porque o Espírito Santo não trabalha nele. Então o espírito dele está adormecido, está morto. Tá? O espírito está morto. Então há uma comunicação só entre a alma e o corpo. Tá? E a alma é bombardeada pelos desejos do mundo e aí expressa no corpo do homem os desejos mundanos. Então, através do nosso corpo, nós abraçamos o pecado, vivemos o pecado. E, obviamente, eu estou falando aqui daquele que não tem Cristo, que não tem o Espírito Santo de Deus. Então, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, o espírito dele está adormecido, está morto, tá? Está vivendo aí, está derrotado pelo pecado. O espírito está derrotado pelo pecado. E aí não tem como buscar a imagem e semelhança de Deus, não tem como buscar o relacionamento com Cristo. Amém? Então, nós entendemos que o homem é formado aí de espírito, de alma e de corpo. Então, falando um pouco mais aqui a respeito do espírito do homem, e essa palavra espírito, meus irmãos, quando nós buscamos ela no hebraico, ela quer dizer ruach, tá? Quando nós buscamos ela no grego, ela quer dizer pneuma, tá? Então, a definição dessa palavrinha aí, tanto no hebraico, ruach, e no grego, pneuma, tá? Então, o espírito do homem, ele é a sede da imagem de Deus, tá? Que nós recuperamos em Cristo Jesus. Em Cristo nós recuperamos essa imagem que foi perdida no Éden por conta do pecado. Então o nosso espírito, ele é muito importante porque o nosso espírito, ele recebe aí as informações do Espírito Santo, tá? E o nosso livro aqui, na página 83, nós vamos entender o seguinte: o Espírito é o âmago e a fonte da vida humana, enquanto que a alma possui e utiliza essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. É a sequência que eu estava explicando para os irmãos. A alma sobrevive à morte porque o Espírito a dota de capacidade. Por isso, alma e Espírito são inseparáveis, apesar de distintos. Então, nós temos que entender que o espírito e a alma, eles são coisas diferentes, tá bom? São distintos, são coisas diferentes, tá? Porém, a alma e o espírito, eles estão unidos, são inseparáveis. Mesmo depois da morte do homem, a alma e o espírito continuam unidos. E a alma só tem vida por conta desse relacionamento com o espírito, tá bom? E eles são inseparáveis. Então, a alma e o espírito, eles estão ligados ali, apesar de serem distintos, e nós entendemos isso pelas Sagradas Escrituras, tá bom? O nosso livro também menciona o seguinte: o espírito humano distingue o homem das demais coisas criadas. Por exemplo, os irracionais possuem vida comum, mas não espírito. Amém? Então, por que nós somos diferentes das demais criações? Porque somos a única criação de Deus que é formada de espírito, corpo e alma. Nenhuma outra criação é dotada dessa tricotomia, tá bom? Nenhuma outra criação é dotada dessa tricotomia, somente o homem. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, falando ainda um pouco mais do espírito, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, tá? Onde o apóstolo Paulo está falando sobre os dons. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Deixa eu abrir aqui, tem um texto importante para nós. 1 Coríntios 14, verso de número 15, tá? É uma referência que inclusive está no nosso livro. 1 Coríntios 14, 15, assim: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento, tá? Então nós temos aqui uma divisão muito clara do relacionamento entre o espírito do homem e o racional do homem, né? Que está falando da alma aqui do homem. Cantarei em espírito, mas também cantarei em entendimento, tá? Orarei em espírito, mas orarei com entendimento, tá? Então, é esse relacionamento entre e a comprovação de que o homem, através do Espírito, ele tem como conhecer Deus, tá? Vamos lá. Então, o Espírito é o canal aqui para conhecermos Deus. Falando um pouco da alma, tá? Que no grego quer dizer psique,
nós entendemos que a alma é a sede dos sentimentos. Então, o que o nosso livro menciona aqui a respeito da alma? Diz assim: a alma é uma entidade espiritual incorpórea que pode existir dentro do corpo ou fora dele, como no caso do chamado pelos teólogos período intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo. É, por exemplo, o caso das almas mencionadas em Apocalipse 6 e 9, 20, verso 4 e 5 e Mateus 10 e 28. Então a alma, que é a sede dos sentimentos, ela vive dentro do corpo, mas pode viver fora dele também, tá? Que é, inclusive, a nossa alma, juntamente com o nosso espírito, quando o homem morre em Cristo, salvo, ele vai para um lugar chamado paraíso, tá? Que é o período, é o estágio intermediário, tá? O homem está esperando o arrebatamento. Enquanto o arrebatamento não acontece para a ressurreição, inclusive do corpo, para que o corpo, alma e espírito se unam novamente, obviamente com um corpo transformado, mas fato é que nesse período aí, onde o homem morre, tá? E, porém, ele está vivo espiritualmente, em Cristo Jesus, ele vai para o paraíso, que é o chamado estágio intermediário, tá? Onde o homem está aguardando ali o arrebatamento, a ressurreição. Então, muitos que morreram, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, quanto no período em que estamos agora, e morreram salvos, eles vão para este lugar chamado estado intermediário, tá? O paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. E os ímpios também vão para um lugar chamado Hades, tá bom? Aguardando lá o julgamento, né? O julgamento final, aonde eles serão lançados no inferno. Então, a alma é a sede dos sentimentos, é a alma que recebe lá as informações do espírito e é a alma que passa as informações para o corpo, e através do corpo nós expressamos o que está na nossa alma. Meus irmãos, falando um pouco do corpo, tá? Nós só estamos pontuando aqui, não estamos entrando a fundo aqui no estudo, então estamos pontuando. Então é importante que você depois leia, busque compreensão, tá? Se aprofunde, obviamente dentro do seu estudo acadêmico teológico, você vai estudar aí antropologia em uma matéria onde você vai ter várias aulas falando sobre antropologia. Tá? Então, falando um pouco do corpo do homem, tá bom? Então, eu quero ler aqui o que está no nosso livro e depois pontuar algumas coisas aqui a respeito do corpo, tá? Então, vamos lá. Das entidades que formam o homem, o corpo é aquela sobre a qual a Bíblia menos fala, tá? O corpo físico. A razão disso é óbvia, como todo leitor pode depreender. O corpo humano é o instrumento, o tabernáculo, a oficina, a casa do espírito. Ele é o meio pelo qual o espírito se manifesta e age no mundo visível e material. O corpo é o órgão dos sentidos e o elo que une o espírito ao universo material. Pelo corpo, o homem pode ver, observar, sentir, apalpar o que está ao seu redor, tá? Então, como nós expressamos aquilo que está na nossa alma? Através dos 5 sentidos, tá? Visão, olfato, audição, paladar e o tato, tá bom? Então, através dos nossos 5 sentidos, nós temos condições de nos comunicarmos, tá? De expressarmos aquilo que está dentro de nós, tá bom? É por isso que nós aprendemos em Cristo que a salvação, né, a transformação, o novo nascimento, ele começa dentro, de dentro para fora, amém? Então eu quero pontuar aqui 10 coisas a respeito do corpo do homem, tá bom? Que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. 10 coisas que nós enxergamos pela Bíblia que faz parte aí do estudo antropológico falando do corpo do homem. Então, o primeiro, o que é? Que o nosso corpo é mortal e retornará ao pó, tá? Pelo qual ele foi moldado. Então, nós somos moldados do pó e nós vamos retornar ao pó, tá bom? Depois da morte. Segunda coisa, o homem é feito do simples pó, mas nas mãos de Deus é algo extraordinário. Meus irmãos, o homem foi formado do pó da terra. Só que quando dentro da biologia você estuda o homem, o corpo humano, você vai ver que é algo extraordinário, tá bom? Quando você pega aí o estudo do corpo, tá? Das coisas que existem no corpo, da inteligência da criação, tá? Do corpo do ser humano, meus irmãos, é algo extraordinário. Então, nas mãos de Deus, o pó se transforma numa coisa extraordinária como o corpo humano, como as demais criações também. Terceiro ponto, o corpo natural é apenas uma casa temporária, tá? É um tabernáculo temporário, tá bom? Deus tem algo muito melhor nos aguardando. Quarto ponto, na ressurreição, este corpo, tá? Ele vai receber uma renovação
feita por Deus, tá? Vai receber uma nova casa, um novo templo, tá bom? Renovado, transformado, assim como o corpo de Cristo foi transformado. Todavia, a relação com este antigo tabernáculo não será perdida, tá bom? A relação com esse antigo corpo, ela não será perdida. É por isso que nós, como templos do Espírito Santo, não podemos destruir esse tabernáculo, tá bom? Quinto ponto, o corpo do homem remido é templo do Espírito Santo e não pode ser instrumento do pecado. É isso que eu acabei de mencionar para os irmãos. Sexto, o corpo, quando utilizado para o serviço, é reconhecido como sacrifício vivo e santo, tá bom? Então, quando nós usamos o nosso corpo como sacrifício vivo, nós entendemos que estamos vivendo aquilo que está lá em Romanos capítulo 12, oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. 7. O homem remido pode usar o corpo como uma arma contra Satanás. Então, o nosso corpo está cheio do Espírito Santo, remido por Cristo, ele é uma arma para lutarmos contra o diabo. 8. O homem remido desfruta de certos benefícios da obra redentora. Então, o homem salvo, ele desfruta de muitos benefícios por conta da obra salvadora ou redentora de Cristo. Inclusive, desfrutamos neste mundo. Vamos desfrutar no mundo vindouro, na salvação, nos céus, mas desfrutamos nesse mundo também as coisas extraordinárias que nós temos através da obra redentora de Cristo para vivermos também neste mundo, tá bom? 9. O salvo será julgado perante o tribunal de Cristo com base nas coisas feitas pelo corpo. Então, nós entendemos pela Bíblia que o homem vai ser julgado lá no tribunal de Cristo. A salvação é pela fé. Só que nós, no tribunal de Cristo, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos através do nosso corpo, pelas obras, tá bom? Então, é muito importante o cuidado com o corpo e a realização dos serviços da obra de Deus através do corpo. E 10º e último comentário aqui, através do comentário aqui sobre o corpo que nós encontramos na Bíblia. O corpo é feito do pó. Porém, ele leva tanto a imagem de Adão, o primeiro ser criado, como a imagem de Deus também. Amém? Então, falando um pouquinho do homem como imagem e semelhança de Deus, nós temos que entender uma coisa. Lemos lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26, que façamos o homem conforme a nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, tá? Então, nós temos que olhar para Deus para entender do que ele está falando, tá bom, meus irmãos? Nós temos que olhar para Deus para entender o que ele está falando. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que quando Deus, ele menciona que nós, né, os seres humanos, o homem, nós somos criados aqui, tá? Como ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós temos que entender uma coisa, que essa semelhança, ela não é física, tá? Essa imagem que nós temos de Deus, ela não é física. Por quê? Porque Deus não tem um corpo físico, tá? Deus é espírito, tá? Então Deus não tem um corpo físico, tá? Essa imagem que nós temos de Deus é uma imagem pessoal, tá? E eu vou explicar isso, tá? É uma imagem moral, tá bom? Nós temos um senso de responsabilidade dentro de nós, é uma marca que nós temos na nossa consciência. E quarto, é uma imagem social, tá? Para vivermos em comunhão, em sociedade. Então, quando nós falamos que o homem ele foi criado à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus, temos que entender que não é uma semelhança física, mas é uma semelhança pessoal, moral e social, tá? Então, vamos ler aqui na página 86 do nosso livro, quando fala o homem, imagem de Deus. Diz assim: a expressão imagem de Deus, relacionada ao homem, refere-se à sua indelével constituição como um ser racional e moralmente responsável pelos seus atos. A imagem natural de Deus gravada no homem consiste em parte dos seguintes elementos: o poder de movimento próprio e consciente, a razão, a vontade e a liberdade. Neste particular, é bom que se diga algo quanto à distinção entre os homens e os animais. Então, meus irmãos, vamos pontuar algumas coisas aqui. Por que o homem é diferente de todas as outras criações, inclusive dos animais aqui, tá bom? Porque tem uma teoria, né,
que diz que o homem ele evoluiu, inclusive evoluiu dos animais, tá? Então por que nós somos totalmente diferentes dos animais e dentro da criação o animal foi criado por Deus de uma maneira e o homem foi criado de outra, tá? Essa imagem e semelhança que nós temos de Deus é somente para o ser humano, tá? Então nós temos que entender o seguinte: o ser humano ele tem o poder de pensar, concentrar-se em coisas abstratas, tá? Diferente das outras criações. A lei moral nele é inerente, que se evidencia no seu comportamento em busca da perfeição, tá? Diferente das outras criações. Pela natureza religiosa que em potencial existe em cada ser humano, tá? Isso está dentro de nós, está dentro do registro do ser humano quando foi criado por Deus. Pela consciência do valor da dignidade e alvo principal da vida humana, pela multiplicidade das atividades humanas que conjuntas visam o bem comum de todos indistintamente. Então, nós temos que entender uma coisa, meus irmãos: o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, entendemos aqui que não é uma imagem física, porém pessoal, moral e social. Então, vamos entender um pouquinho disso. Quando nós pensamos que o homem ele é uma imagem pessoal de Deus, por que nós estamos falando nisso? Pensa em Deus na criação. Quando Deus foi criar todas as coisas, junto ali, né, a Trindade reunida nessa reunião, eles pensaram na criação. Como seria a natureza, como seriam os animais, como seriam os homens, como seria a parte da astrologia. Tá? Então eles pensaram em tudo isso, tá? Da astronomia, enfim, de tudo. Eles pensaram em tudo isso e nós entendemos que quando eles pensaram, depois de pensar, eles colocaram num projeto. Olha, vamos projetar isso, tá? Olha, estamos aqui pensando, conversando, confabulando, tá? Discutindo, agora vamos projetar. Então, depois de projetar, colocou em prática, tá? Eles colocaram para funcionar. Ou seja, eles desejaram, eles planejaram e comunicaram, colocaram em ação, tá? Então, a Trindade fez isso. A Trindade realizou tudo isso. Pensou, planejou e colocou em ação. Então, quando nós olhamos para o homem, nós enxergamos essa imagem pessoal de Deus. Por quê? O ser humano é a única criação que tem condições de pensar, que tem condições de projetar e tem condições de colocar o seu projeto em prática. Eu estava assistindo uma palestra de um filósofo, de um teólogo, né, de um homem de muito estudo, chamado Ariano Suassuna, já até faleceu, mas eu acredito que muitos conhecem. E ele estava falando sobre isso, tá? Ele não é cristão, ele não é cristão assim, ele não é protestante, né? Ele é católico, mas ele estava falando sobre isso. Ele disse o seguinte: olha, se você pegar uma criação simples do homem, como, por exemplo, um prendedor de roupa, se colocar na mão do macaco, você acha que o macaco vai ter condições de criar algo tão simples como um prendedor de roupa? Obviamente que não, tá? Obviamente que não. Então ele coloca ali o ser humano como a coroa da criação, porque nós somos a imagem de Deus. Assim como Deus tem condições de pensar, de projetar e colocar o seu projeto em prática, o homem também tem. Basta você ver a evolução do ser humano ao longo de todo esse tempo pós aí a sua criação, amém? Então o homem, ele é uma imagem pessoal, é uma imagem moral. Por quê? Porque nós temos um senso de responsabilidade dentro da nossa consciência. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos aquilo que nós devemos fazer, nós temos a consciência daquilo que é certo e que é errado. Obviamente que na maioria das vezes nós desejamos aquilo que é errado, mas nós sabemos que é errado, porque a nossa consciência nos acusa disso. Tá? Por quê? Porque nós somos a imagem moral de Deus. E também somos a imagem social de Deus. Por quê? Porque Deus se relaciona com a sua criação. Em nenhum momento Deus perdeu esse relacionamento com a criação. E o homem é um ser social também. Para viver, ele precisa da sociedade, ele precisa se comunicar, ele precisa se relacionar. É impossível um ser humano viver sozinho, bom? Ele precisa da sociedade, ele precisa dos seres humanos ali para viver uma comunhão. Basta você olhar para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Como é difícil a sociedade ficar presa dentro de casa. A maioria não fica, a maioria não consegue. Ou quando muito, os que tentam, e obviamente, aqui eu só estou pontuando isso, tá, meus irmãos? Não estou querendo entrar no assunto, nada disso.
mas nós estamos vendo o prejuízo também desse trancamento. Pessoas em depressão, pessoas com problemas psicológicos. Por quê? Porque nós não fomos criados para viver presos, isolados. Nós somos criados para viver em comunidade, tá? Por quê? Porque nós somos a imagem social de Deus. Deus é um Deus que se comunica. Bem? Então, nós pontuamos aqui um pouco a respeito do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Próximo tópico aqui é o destino do homem. Tá? Então, quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o vento, o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Então, o destino do homem. Quando nós entendemos que Deus soprou nas nossas narinas, tá? O Espírito, e a partir daí nós nos tornamos alma vivente, tá? Nós temos que entender que o homem foi criado para viver eternamente. O homem não foi criado para morrer. Tá? A morte só entrou por conta do pecado, tá? Mas o homem ele foi criado para viver eternamente. É por isso que o homem, na sua essência, os irmãos podem ver que dentro da ciência, uma das coisas que mais se desenvolve, o que mais se busca é a longevidade da vida humana. Por quê? Porque o homem não quer morrer, ninguém quer morrer. Ninguém busca a morte, obviamente, exceto por problemas psicológicos, doenças mentais, enfim. A ação do diabo na vida de pessoas, né? Porque o diabo quer que as pessoas tirem a própria vida. Mas, do contrário, dentro de uma normalidade, pensando na criação de Deus, o homem não foi feito para morrer, tá? O homem foi feito alma vivente. Então, o homem ele foi criado para viver neste mundo. O homem foi criado para viver nessa terra e viver eternamente, tá? Viver eternamente. Obviamente que depois do pecado, toda a criação, ela pagou um preço. A natureza pagou um preço, os animais pagaram um preço e o ser humano também recebeu um juízo por conta do pecado, tá? Então, o destino do homem, o homem foi criado para viver eternamente neste mundo. E por conta do pecado, tá? Deus ele planejou a redenção do homem e a redenção deste mundo também, porque a Bíblia diz que até a natureza está gemendo por conta, ou com dor, por conta do pecado, tá bom? Então, o homem foi criado para esse fim. Olha o que diz o livro aqui na página 88. Não poucos textos do Antigo Testamento giram em torno da questão do destino do homem, pela forma singular com que o homem foi formado e por aquilo que as Escrituras mostram a respeito. Desde a sua criação, verifica-se que ele foi destinado para uma vida aqui no mundo, para o amor ao próximo e para o domínio da criação, para o louvor e a glória de Deus. Então o homem foi criado para viver neste mundo eternamente, tá? Estamos falando da criação do homem e o destino que Deus deu para o homem, tá? Foi criado para o amor ao próximo, tá? Então o homem foi criado para viver em sociedade, Quando nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, tá? Quero ler aqui com os irmãos, e o verso de número 18, a Bíblia vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, tá? Então o homem ele foi criado para compartilhar o amor. Tanto é que Deus fez uma mulher, uma adjuntora ali, alguém para estar ao lado dele, para viver com ele, e Deus deu a ordem para a procriação. Então, para o homem viver em sociedade, para que o homem possa desfrutar tanto de dar o amor quanto de receber o amor. Então, o destino do homem foi ser criado para este mundo, para viver eternamente e para compartilhar e receber amor. Também foi criado, meus irmãos, e destinado para dominar as outras criações. O homem, por conta de ser a imagem e semelhança de Deus, e como nós lemos aqui no texto das Sagradas Escrituras, o homem ele tem o domínio sobre a criação, como nós lemos lá nos Salmos. Ele tem o domínio sobre a criação, tá? E obviamente que esse domínio não é só de força física, mas é de força intelectual também, que as outras criações não têm, por não ser espírito, alma e corpo. Amém? Então, por exemplo, o homem não é mais forte que um urso, mas é mais inteligente que ele, então tem condições de dominá-lo. O homem não é mais poderoso que um elefante, tá? No sentido de ter mais força e capacidade, né, física,
Mas o homem, ele é mais inteligente, então ele tem condições de dominá-lo, tá? Então é por isso que o homem, ele tem essa capacidade de dominar a criação. É por isso que Deus, quando criou o homem, e obviamente, quando Deus criou o homem, colocou o homem para dominar, para criar, para gestoriar a criação que ele havia feito, tá? Para gestoriar todas as outras criações, administrar isso. Tanto é que ele deu nome aos animais e todas as tarefas que o homem tinha ali no Éden, tá bom? Então o homem tem o poder sobre as outras criações. Infelizmente, por conta do pecado, o homem também com esse poder, tá? E o pecado desordenou esse poder, o homem, ele, através das suas ações, ele também é muito maléfico para a criação de Deus. Quando nós pensamos na natureza, quando nós pensamos nos animais, tá? Ele está utilizando dos recursos naturais de forma desordenada, tá bom? Então isso é por conta do pecado, tá? E nós somos destinados também para louvar a Deus. Somos criados para louvar a Deus. Fomos criados para viver neste mundo, para viver eternamente, para desfrutar do amor ao próximo, para ter domínio sobre a criação